Bem-vindos ao podcast Evolve Voices, uma plataforma para conhecer histórias incríveis por trás das pessoas que impulsionam o mercado global. Eu sou a Beatriz Mello, host do Evolve Voices para a América Latina. Atualmente, eu sou diretora de parcerias globais e líder do grupo de embaixadoras Women in Tech no Web Summit. Além disso, eu atuo como advisor, mentora de executivos e membro de conselho de algumas empresas. No primeiro episódio, eu vou ter o prazer de entrevistar a Karina Troncos, conhecida pelo seu canal Nina Talks, formada em ciência da computação, UI UX designer, além de ser TED Speaker, sócia da Playnest, e o resto ela vai contar aqui pra gente. Nina, seja super, super bem-vinda e que honra ter você em nosso primeiro episódio do Evolve Voices na América Latina. Ai, nossa, o prazer é todo meu, assim, eu tô muito, muito, muito animada pra poder compartilhar um pouquinho da minha história e a galera conseguir tirar uns insights legais. Ai, muito obrigada. E olha, eu tava conversando com a Ká aqui antes da gente começar a gravar, que eu preciso ter um fundo melhor aqui, gente. Não tem jeito. Olha o fundo instagramável da Karina Troncos, entendeu? Não dá. Quando a Esse gente aqui, cria conteúdo, o investimento é em escritório, em equipamento. olha lá, ela tem microfone, ela tem um super fundo instagramável, gente. Eu preciso de tudo isso também. Então, para os próximos, alguma coisa vai ter que mudar aqui. Esse é o meu ambiente de trabalho, ó, aqui atrás são portas do meu apartamento, não Tá tem tudo jeito. certo. Vamos lá, Ká. Nina, posso chamar de Nina, de Ká, O Karina? que, o que vier mais fácil, tá tudo certo também. Então eu vou chamar de Nina, pode ser? Tá ótimo, Então tá perfeito. bom. Conta pra gente, primeiro, um pouco de você. Eu queria que você se apresentasse. Você é do Rio de Janeiro mesmo ou não? Conta um pouquinho da sua vida, tudo que você quiser compartilhar. Claro. Sou do Rio de Janeiro, apesar desse meu bronzeado todo, quem estiver vendo em vídeo. Mas metade da minha família é de São Paulo, porque meu pai é paulista. Tenho um irmão que é 2 anos mais velho, eu vou fazer agora 28 anos. E a gente sempre foi muito unido e a gente sempre teve muito contato com tecnologia, né? Meu pai fez ciência da computação, e eu e meu irmão, a gente sempre transitou muito nesse ambiente. Então, meu pai, ele trabalhou muito tempo na Digital, que para quem é da era mais antiga, conhece a Digital. Depois ele ficou muito tempo na IBM também, trabalhou uns 10 anos na IBM. Então, a gente sempre gostou muito de computador, muito de videogame, mas eu também sempre tive, digamos assim, um lado muito artístico. Sempre gostei muito de desenhar, sempre fui a louca das embalagens. Eu lembro que eu sempre fui a criança que eu gostava de ir no mercado e na farmácia para ir vendo as embalagens e o que chamava mais atenção, e fazendo depois essa análise, essa retrospectiva, eu falei, ai, gente, o design já estava muito assim, tipo, no meu coração, e a tecnologia, sabe? Então eu demorei ali a entender como que eu consegui encontrar uma carreira que unisse essas duas coisas. E eu sempre fui muito curiosa, mas ao mesmo tempo muito envergonhada. Então, quem me conhece de antigamente não consegue imaginar que hoje em dia eu consigo estar na frente de uma Caramba! palestra, de um palco e dar uma palestra, porque eu sempre tive muita vontade de levar a minha voz para o mundo e falar das coisas que eu gosto e inspirar pessoas, mas a vergonha me prendia muito. Então, acho Olha que foi um só. medo aí que E eu tive hoje que tem um vencer. canal que você tem que gravar o tempo todo, né? Sim. Seja em evento, seja aí mesmo no seu cantinho, gravar conteúdo o tempo todo. Então, Aham. aquela menina tímida, ou ela se tornou outra pessoa, ou ela teve que, Sim. que se adaptar, né? O que eu digo é que eu tinha vergonha de gravar vídeo, então o que eu falei, o que eu fiz? Eu comecei a gravar vídeo. Porque eu falei, a prática que vai me fazer perder É, esse medo. Se é um medo que eu quero vencer, eu só vou conseguir se eu começar a praticar isso, entender quais são os meus medos, quais são as minhas inseguranças e o que eu posso fazer para chegar mais longe, né? com certeza. Sabe que uma das coisas que você compartilhou, né, comentando do teu pai, era uma das perguntas que eu ia te fazer. Como que começou isso, né? O seu pai, então, ele te incentivou ou você via realmente que ele já trabalhava na área de computação e você acabou se interessando por isso?
Eu acho que foi um pouco dos dois. Primeiro foi enxergar isso como uma possibilidade. Então eu lembro quando eu tinha assim uns 12 anos, abri um curso extra de robótica no colégio para quem quisesse fazer. E eu lembro que eu fiquei muito animada e eu lembro de eu pedindo para os meus pais para eu participar. Então foram coisas assim que vinha muito da minha vontade de entender um pouco mais sobre às vezes tipo robôs e como, sei lá, ligar um LEDzinho numa maquete que a gente fez lá e tal. Mas os meus pais também sempre me incentivaram muito quando eu estava pensando em qual faculdade eu ia fazer. Eu acho que eu tinha uma visão também muito limitada do que era computação. Para mim era tipo, eu vou fazer site. E a minha visão de design também era, ou eu vou projetar uma cadeira, ou eu vou fazer, tipo, um banner, ou alguma coisa assim. Uhum. E só quando eu entrei na faculdade que eu entendi a ampla gama de possibilidades no universo de computação, que é gigantesca, e também na área de design, que era muito mais do que eu achava que era, entendeu? Então, assim, eu sempre fiquei muito em dúvida. Eu acho que como eu vim numa família que meu pai fez computação, meu irmão estava cursando computação na época, eu acho que para eles viam mais possibilidade dentro do universo de computação, porque design era completamente, tipo, novo ali para todo mundo. E aí foi isso, foi no meu primeiro estágio que eu entrei como desenvolvedora, como programadora de aplicativos para o universo ali iOS. Eu comecei a entender um pouco como que era o processo de construção de um produto digital, né, de um aplicativo. E eu Uhum. entendi que tem a área de negócios, entendi que tinha a área de experiência do usuário, e eu falei, caramba, eu pesquisei muito e eu não imaginava que tinha uma área que ao mesmo tempo que tem muita coisa de tecnologia, você tem que estar muito centrado nas pessoas para entender as necessidades delas para projetar um produto que faça sentido. E aí que virou essa chavinha na minha cabeça de e agora como é que eu trabalho com isso, né? Entendi. Você tinha me falado também, né, um pouco quando a gente conversou antes desse bate-papo, você fez engenharia, você entrou na engenharia da computação e aí depois você fez uma mudança para a ciência da computação, não foi isso? Isso. Na minha cabeça era se eu ia entrar em engenharia mais ampla. Então, se eu quiser trocar de engenharia, porque eu nem tinha certeza se era computação. Fiquei, será que é mecânica? Será que é, sei lá, produção? Também era tipo um universo, né, uma massa cinzenta ali, eu não sabia exatamente o que. Então eu achava que se eu passasse para engenharia seria mais fácil de trocar de curso depois. E aí eu já estava trabalhando na área com essa parte de experiência do usuário. E o meu curso tinha muita matéria de engenharia elétrica, muita coisa que eu falava, gente, por que eu tô aprendendo isso? Eu não vou aplicar no meu trabalho. Eu já tinha sido efetivada, e aí a forma que eu encontrei de tentar encurtar ali um pouco o meu processo na faculdade foi para trocar para ciência. Que aí também tinha um pouco Hum. mais a ver com a parte, porque não tinha todo esse background de engenharia, mas eu já tinha feito alguns anos de engenharia, e aí eu troquei para ciência e hoje em dia eu trabalho com experiência do usuário. Então foi isso, assim, por isso que eu digo que para quem tá entrando na faculdade, não é só pesquisar, porque eu pesquisei muito na internet as possibilidades, é conversar com pessoas, tentar tirar dúvidas, porque o dia a dia é muito diferente do que a gente lê num artigo genérico sobre o que são as Ah, áreas e as sim, com carreiras possíveis, certeza. sabe? E sabe o que que eu acho? Eu acho que a gente também escolhe a nossa profissão muito jovem, né? E Nossa, aí a gente não super. tem ideia. Às vezes a gente lê uma coisa, achava que era aquilo, e aí quando você começa era outra, né? Ou seja, Aham. a gente acaba escolhendo muito jovem, sem saber muito bem como é aquela profissão no mercado de trabalho, né? Então também Sim. tem isso. E quando você comentou, né, que você fazia toda essa parte criativa de embalagem, etc., me conta um pouco mais. Você acha que vem desde essa época, quando você era pequenininha, que tinha essa parte criativa em você? Sim, nossa, eu sempre gostei muito isso de desenhar, de expor as minhas ideias. Sempre gostei muito de colocar a mão na massa, usar papel. Tipo, até hoje, assim, eu trabalho com digital, mas eu gosto de começar tudo no papel. Então, acho que foi um trabalho que eu fiz agora, depois de mais velha, de tentar revisitar um pouco as coisas que eu gostava como criança, porque isso dá um direcional de caramba, realmente, isso daqui tá um pouco na minha essência, nas coisas que eu mais gosto de fazer. E essa parte de, às vezes, teoria das cores, de entender a hierarquia das coisas, diagramação, sempre foi algo que eu gostei muito, mas que eu não achava que poderia ser uma possível profissão ou que eu conseguiria ganhar dinheiro com isso. Então, Uhum. assim, realmente quando a gente volta para trás e tenta entender um pouco a nossa essência, tipo, eu amava desenhar roupa, eu achava que eu iria fazer moda.
em algum momento. Olha Só que eu só. entendi que às vezes isso não era um caminho que eu gostaria de seguir, mas que, sei lá, eu gosto de, pra mim mesma, explorar roupas diferentes, pra às vezes dar uma palestra, enfim. Aham. Então, eu acho que é legal a gente fazer um pouco essa autoanálise do que a gente sempre gostou no início, porque a gente carrega isso pros anos seguintes, sabe? E não necessariamente numa profissão, sabe? Num hobby, ou algo que a gente gosta de fazer no nosso dia a dia. Sim, sim, a gente acaba carregando essas habilidades também, né? Em alguns Total. momentos, né? Não tem jeito. E você falou então, você morou em São Paulo um tempo, foi isso? Ah, não, não cheguei a morar em São Paulo. Ah, Meu não chegou a pai é morar. paulista, eu tenho Tá. família lá, mas sempre morei no Rio, mas sempre fui muito pra São Paulo. Ah, então tá bom. Achei que você tinha morado aqui em São Paulo. E aí, em que momento da faculdade de engenharia da computação você começou a olhar para os estágios, né? Porque eu lembro, né, um pouco do que a gente conversou, que você começou a fazer um estágio no laboratório da Apple. Como surgiu isso? E até assim, compartilha para as pessoas que estão na sua área, né? Ou que têm interesse de entrar na sua área. Como você olhou esse estágio? Porque eu acho que disso, pelo o pouco, né, que eu entendo da tua história, eu acho que isso desencadeou um monte de coisa na tua carreira, né? Acho que foi no Sim. início desse estágio, né, no laboratório da Apple, que foram surgindo várias coisas e hoje você é a profissional que é, né? Não sei se eu tô Não é? errada, mas é o que eu Não, tá senti. 100% certa. Eu digo lá pra galera do laboratório da Apple que foi, assim, acho que o marco mais importante da minha carreira, assim, que eu acho que foi a grande virada de chave. E foi, assim, eu tava no segundo período ainda, e quando a gente fala de estágio, eles incentivam muito na faculdade, pelo menos na que eu fui, às vezes mais pro quinto, pro sexto, mais no meio da faculdade. Mas Uhum, o nome é Apple Developer Academy, tem 10 no Brasil, e elas são vinculadas a instituições de ensino superior. Então, aqui no Rio é na PUC do Rio, em São Paulo tem parceria com o Senac e com outras duas, tem no Ceará com a. Não, é o FPE, lá em Pernambuco. Então, tem com universidades tanto privadas quanto públicas. E é um uhum, programa de 2 anos em que a gente aprende desenvolvimento iOS, aprende sobre design, aprende sobre marketing, tudo voltado para a construção ali de um aplicativo. Só que a gente chama de estágio, mas eu conto como se fosse meio que um programa de aceleração. Porque você não precisa ter um uhum. background para entrar nesse projeto. É como se fosse meio que uma iniciação científica. Então, eu acho que é uma forma de você começar a ter uma experiência profissional, participar desses programas que tem dentro da universidade, que muita gente não conhece, para você começar a ter uma experiência profissional. Porque é isso, eu entrei, eu participei do processo seletivo no segundo período, eu entrei no terceiro. E eu estava fazendo engenharia, então eu só tinha feito ciclo básico de engenharia. Né? Eu falava, Sim. gente, o que eu tô fazendo? Química, física e cálculo. Tipo, eu falei, gente, o que eu coloco no meu currículo? Só que Aham. todo o processo seletivo é muito mais para entender quais são os seus interesses e entender muito mais sobre as habilidades mais interpessoais. Você E sabe não o bem que você trabalhar tem em de grupo. experiência, né? Porque não tinha praticamente, né? Exatamente. Não, não tinha nada. Estágio, né? Então, Ou seja, a gente achava que tinha que ter muita bagagem para entrar, mas não, eles queriam pessoas dispostas a aprender, curiosas, que soubessem trabalhar ali em grupo, porque todos os projetos são em grupos, então se fosse uma pessoa, tipo, muito individualista, não iria se dar bem no programa. uhum. E aí foi dali que eu falei, virei a chave e, assim, deslanchei. Então eu sou muito, muito grata ao programa. Ai, que legal. E aí, quanto tempo você ficou no laboratório da Apple? 2 anos, o programa é de 2 anos. Ah, então, ou seja, do segundo ano de faculdade, não, do Isso. primeiro ano de faculdade, foi Foi isso? o segundo e o terceiro ano de faculdade. Tá, então, segundo e terceiro ano de faculdade inteiro, você ficou lá no laboratório. Exatamente. Tá, e aí você estudava de manhã, e aí tinha o laboratório à tarde, como funcionava para o teu dia a dia? Sim, então, até o meu curso ele era meio que integral. Só que a gente precisava estar no laboratório de 2 às 6 da tarde. Então, eu também, assim, Hum. atrasei a minha formatura para poder participar do programa, porque eu só puxava as matérias de manhã e fui deixando as de tarde mais para frente. Então, assim, depois foi um pouco complicado eu conseguir me formar por conta dessas matérias, assim, no meio da tarde. Porque no ano seguinte. Não, no quarto ano de faculdade eu já fui efetivada. Então, assim, foi uma loucura. Ah, Mas, tá. mas deu certo. Mas eu demorei muito mais a me formar em relação aos meus amigos, mas para mim valeu total
a pena, assim. Então, acho que uma outra dica é você não se comparar tanto com a trajetória das outras pessoas, que cada um vai seguir um caminho diferente, cada um vai priorizar uma coisa diferente. Foi isso. No terceiro período, eu já queria ter alguma experiência profissional e pra mim fez muito sentido, sabe? Eu concordo com você. Eu acho que às vezes a gente acaba, e ainda mais muito jovem, a gente acaba se comparando muito, né, com as outras pessoas e achando que você já tá atrasada, né? Aham, Só que na sempre. verdade não, você nem começou uma vida profissional ainda, né? Uhum. Então eu acho que é excelente essa dica, assim, para as pessoas que estão começando, nunca se comparar. Eu acho que até hoje em dia, né? Quando a Sim, gente olha um pouco do mundo corporativo e da carreira corporativa, a gente nunca pode se comparar. Porque às vezes você está num nível hoje profissional que você acha que você está atrasado, e aí depois, a hora que você pisca, você já está na frente daquela pessoa que você achava que estava atrasada. sim. Então, eu acho que a dica para todo mundo é essa, assim, né? Viver o teu caminho, percorrer o teu Sim. caminho e a tua evolução, né? E Uhum. não ficar se comparando com as outras pessoas, né? Eu acho que esse é o mais importante, assim, você focar em você ir pra frente de acordo com o que faz sentido pra você. Porque acho que quando a gente tá na escola, todo mundo é meio que obrigado a seguir o mesmo caminho, fazer as mesmas matérias e tal. Aí, a partir do momento que você entra na faculdade e aí você entra no mercado de trabalho, cara, são caminhos completamente diferentes que cada um tá seguindo, assim. Então, é você focar em fazer o seu melhor e vai dar tudo certo. Sim, e eu sempre digo, até um podcast que eu participei recentemente, eu comentei sobre isso, né? Que a nossa carreira, ela não é linear, né? Ela tem várias nuances. Então é isso, não tem um momento que você está atrasado ou que você está à frente, né? São vários caminhos que você vai percorrendo para ter o objetivo que você quer, né? Eu acho que é Aham, e bem às vezes isso. você tem que dar uns passinhos pra trás pra dar outros pra frente também. Com certeza, com certeza. E aí, então, você terminou a tua faculdade, e aí onde você entrou? Você ficou no laboratório da Apple, então, 2 anos, e aí depois você entrou em qual empresa? Me conta Então, um eu fui pouquinho pra mais. Globo, eu apliquei pro estágio lá de UI UX, então foi a primeira vez, mesmo cursando computação. Eu Uhum. achava que pra mim seria um baita desafio conseguir um estágio na área que eu não estava na faculdade, e realmente foi assim, porque eu tentei aplicar para diversas empresas e você tinha que estava ali nos pré-requisitos cursando design, só que eu não estava cursando design, então eu não conseguia aplicar para diversos processos seletivos. Só que aí, mais uma vez, dei muita sorte de entrar nesse processo seletivo e cair na entrevista com um time que enxergava que eu ser de computação seria um diferencial para o time, que eu iria trazer uma visão diferente para o time de Hum. design. E aí o meu próprio, que acabou se tornando meu coordenador na época, que foi o Rafael Brandão, ele trabalhou muitos anos na Globo, ele falou, olha, tem gente aqui que trabalha no time de experiência do usuário que é formado em todos os cursos que você pode imaginar. Tem galera de administração, tem galera de publicidade. Ele falou, eu mesma não sou formada em design. Então, assim, não se sente pior do que os outros por conta disso, porque era o que eu tinha, assim, de, meu Deus, eu errei na minha carreira, na minha trajetória. Era o que a gente ouvia muito, assim, na época de, ih, nossa, filho de fulano desistiu da faculdade tal e foi fazer outra coisa. Então, tinha esse peso muito grande de, tipo, desistência, de erro. Aham. Sendo que não, é só uma troca ali na nossa trajetória, mas uma curvazinha que a gente deu ali. E aí eu fui muito abraçada, assim, pelo time, foi muito legal. E aí eu comecei a trabalhar como estagiária lá e nesse próprio time eu fui efetivada. Então, no total de Globo, eu acabei ficando uns 3 anos, transitando ali entre antiga Globosat, depois indo para Globo.com e hoje em dia é tudo o que eles chamam de uma só Globo, né? Aham. Daí, quanto tempo ao todo você ficou? Fiquei uns 3 anos lá. 3 anos. Mas no meio tempo, enquanto você estava lá, você fez alguns projetos, não fez paralelamente? Então, lá que eu comecei a criar conteúdo. Foi quando eu tinha sido Ah, recém-efetivada. Muitas pessoas chegavam até mim de. Cara, o que que é isso que você tá trabalhando? Nossa, que legal, hoje em dia você trabalha na Globo, você participou de estágio em parceria com a Apple. E aí muitas pessoas entravam em contato comigo, amigos de amigos que passavam o meu WhatsApp perguntando. E eu ficava, gente, eu acho que eu tenho que consolidar isso em algum lugar, porque eu tô muito um pra um ali. E aí um uhum. amigo meu falou assim, por que que você não começa a criar conteúdo? E eu falei, não, eu tô muito início da carreira, Aí morro de voltou a vergonha. lembrar da menina que era
tímida, Falei, jamais gente, criar me expor conteúdo. na internet? Nunca. Meu Deus, vai que eu falo alguma besteira, vai acabar com a minha vida, tipo, toda. Aí eu Você é fiquei com isso. cancelada. Não, morrendo de medo. Isso em 2018, eu acho. E eu falei, ai. Aí eu fiquei com isso meses na minha cabeça. E eu pensando, nossa, falta muito pessoas no início da carreira criando conteúdo e faltam muitas mulheres criando conteúdo também. Esse era um gap que eu enxerguei, assim, eu procurava. E conteúdo em português, porque eu acabava consumindo muito conteúdo em inglês. E eu falava, muitas pessoas aqui no Brasil não têm esse acesso. Então, eu falei, quer saber? Vou começar. E aí, eu tenho que partir do pressuposto de que eu não tenho todas as respostas, ninguém tem. Se Ninguém alguém tem. perguntar algo que eu não sei, eu vou responder não sei, eu vou procurar uma pessoa, algum material. Então eu tive que vencer um pouco essas inseguranças e comecei a criar conteúdo. Até porque eu já tinha também, foi isso. Eu já tinha ganhado uns prêmios da Apple de desenvolvimento de aplicativos e tinha ido lá para Califórnia. Então isso também chamou muita atenção das pessoas. Porque enquanto eu estava nesse laboratório, eles falaram, olha, tem uma competição mundial que pode participar estudantes do mundo inteiro. Você não tem que participar, tipo, fazer parte do laboratório da Apple. É aberto para todo mundo. Só que você tem que desenvolver um aplicativo iOS específico para competição. Você tem ali 2 semanas para desenvolver esse aplicativo por conta própria. E eu também nunca achei na minha vida que eu iria ter a chance de ganhar. Só que como eu tava naquele ambiente, todo mundo se ajudando, eu falei, vou desenvolver o meu projeto, porque eu acho que por conta própria eu não iria desenvolver, eu nunca achei que eu teria chance. Aí eu apliquei pela primeira vez em 2016, não passei. Eu apliquei de novo em 2017, aí eu recebi o meu primeiro sim. E aí eu tive a oportunidade de ir para a conferência da Apple com tudo pago pela Apple. E aí eu falei, Nossa, que gente, incrível. se uma das maiores empresas de tecnologia diz que o meu trabalho é bom, por que eu tô duvidando tanto de mim mesma? Eu acho que Exatamente. também foi outra assim, tipo, caramba, por que eu não acredito tanto em mim? Por que eu acho que eu não sou boa o suficiente? Se eu tive um reconhecimento assim absurdo no meu trabalho. E aí eu ganhei nos próximos 4 anos, eu ganhei no total 5 anos seguidos. Caramba, e como que você ficou sabendo dessa competição? Então, no próprio laboratório, eles falaram: olha, tem essa competição da Apple, mas que ninguém conhece, basicamente aqui ninguém no Brasil, mas é aberto para o mundo inteiro. E aí eles estimularam muito a E gente, ninguém que você ficavam ali. conhecia tinha ido já. Ninguém. E como que você acabou? Você criou como? Porque assim, às vezes você conhece alguém que já foi, Aham. você pega um pouco da Dá umas experiência da dicas, pessoa, né? dá umas dicas para você já ficar preparada para fazer o seu projeto. Como Sim. foi isso para você? O primeiro, porque Aham. depois, né, você vai pegando Sim. experiência e foi ganhando Claro. todos, mas Aham. como que foi a experiência desse primeiro? Então, até quando o de 2017 foi o primeiro que eu ganhei, eles tinham reformulado os critérios, assim. Então, eles tinham recém-lançado um produto novo que o nome era Swift Playgrounds. Então, você tinha que montar um app, digamos assim, para iPad como se fosse um livro. Eles chamavam de Playgrounds Book. Então, basicamente, as regras eram construa um app interativo de 3 minutos. Era basicamente isso, assim. E aí você podia fazer sobre qualquer coisa, o que pode ser bom e o que pode ser ruim, porque você fica, tá, eu posso fazer sobre qualquer coisa, que legal, mas que tema eu escolho, sabe? E eu sempre gostei muito de público infantil. E eu falei, e se eu falar sobre corpo humano para crianças? E aí eu fui estudando um pouco sobre o tema e eu construí a minha experiência de 3 minutos que explicava como que funciona o coração, o pulmão e o cérebro. Se você tá dormindo, se você tá apaixonado, aí o coração bate mais rápido e as pessoas podiam mudar ali os Que parâmetros. Então, legal! foi um projeto, tipo, super simples, mas que eu botei ali o meu coração e foi a primeira vez que eles tinham lançado esse tipo de plataforma, então era novo para todo mundo. E eu via, né, porque tinha pessoas que publicavam os projetos dos anos anteriores, mesmo sendo um formato diferente. Eu via que as pessoas focavam muito em mostrar que elas dominavam certa tecnologia e não em pensar na experiência de quem iria consumir aquele app. Então, já estava estudando sobre a área de experiência do usuário, eu imaginei, acho que isso daqui pode ser um diferencial. Então, eu tive muito cuidado em pensar em cada interação, em pensar ali em quais imagens eu iria colocar, pensar no texto, em como eu iria conduzir a pessoa naquela história, o storytelling. Então, eu enxerguei ali um gap em que as pessoas não estavam focando tanto, e mesmo meu projeto sendo mais simples, acho que ele estava tipo um pouco mais completo em relação a todas as competências. Então, foi assim que eu recebi o primeiro sim. E você já tinha ido, foi nos Estados Unidos, né?
Você Foi. já tinha ido para os Estados Unidos? Você teve que apresentar isso lá em inglês ou não? Como foi a apresentação disso? Aham. Então, eu já tinha ido para os Estados Unidos, mas nunca para Califórnia, e eu nunca tinha viajado sozinha. Então, assim, Aham. entrar no avião pela primeira vez, acho que eu tinha. Quanto que eu tinha? 20 anos? 19? Não lembro agora. Mas, tipo assim, muito Super nova e jovem. ainda super Sim. insegura com tudo. E eu não tive que apresentar em si o meu projeto formalmente, mas a gente tinha evento extra para esses estudantes, para os scholars, né? E aí chegavam pessoas da Apple pedindo pra gente mostrar. Então, eu peguei um iPad emprestado no laboratório, porque eu não tinha mais para eu poder mostrar para as pessoas, explicar, desenrolar no inglês, vencer ali o medo e a vergonha. Então eu consegui até em 2018 tirar uma selfie com o CEO da Apple, com o Tim Cook. Então, Que assim, legal! foram experiências, assim, muito legais. E vai com medo mesmo, se joga. E o pessoal fica muito feliz de a gente ficar com medo da gente não estar falando o inglês perfeito. Sendo que já teve uma vez um americano falou ele, olha, eu só sei falar uma língua, você sabe duas. Então você já tá à minha Exatamente. frente de estar tentando falar inglês aqui comigo. Então fica tranquila. E eu levei isso pra vida. Eu vou te falar que assim, a gente tem muito isso, né? A gente sempre quer o perfeito, né? Sim. A gente quer falar o inglês perfeito, a gente acha que as pessoas vão criticar. Bom, eu trabalhei em algumas empresas, né? Grandes, multinacionais, e quando eu trabalhei muito, eu fiquei 7 anos no LinkedIn, né? E em alguns momentos, quando a gente conversava com o pessoal dos Estados Unidos, eles falavam, gente, olha só vocês vendem em outra língua. Então, por exemplo, eu fazia aqui América Latina também. Eu atendia mercado global, mas eu também fazia América Nossa. Latina. Então, você vende em outra língua, você vende uma solução com um preço que não é daquele país, que é um preço de outro país, porque a gente vende o produto em dólar. Aham. Você fala inglês, português e espanhol, e vocês ainda tão inseguros com alguma coisa, de falar alguma palavra incorreta ou de falar com algum sotaque diferente. Olha isso. Então, Uhum. é isso que ele te falou, né? Faz total sentido, porque a gente acaba nos boicotando, Boicotando. É. nos boicotando. É isso, né? E aí, qual foi a premiação? Quando Uhum. anunciaram, né, que você ganhou o prêmio, o que que você ganha? Qual é a exposição disso? Não tem um prêmio? É mais Uhum. visibilidade? Como é que funciona? Então, era de receber a viagem com tudo pago, o hotel, a gente recebeu a passagem, a gente também tinha todas as alimentações, transporte no evento, e a gente recebe um kit. Então, tipo, o clássico deles é a jaqueta, e aí tem vários pins, então a gente recebe várias coisas exclusivas. Eu tenho minha coleção, assim, toda guardadinha. Um E a orgulho, gente. né? Um orgulho. Orgulho! Eu acho que em 2017 eu recebi também uma Apple TV, então cada ano tinha uma coisa diferente. Olha. Você ganhava um fone, o AirPods, o Apple TV, mas é muito mais assim pela visibilidade como um todo. Ai, que legal. Eu acho que é isso. O prêmio em si, né, não é o mais importante, né? O Sim, que, o mais importante é o quanto você conseguiu se superar, porque você imagina, jamais imaginou, né, que você ia sim, ganhar um prêmio como esse, e depois ganhou mais quatro, não foi isso? sim. E depois ganhou mais quatro. Então eu acho que o que vale é isso, né? Experiência e você cada vez mais se superando. E depois da Globo que você foi para o Urb, ou Eu fui pro você. Urb, isso. Eu já estava criando bastante conteúdo, né, nas redes sociais, toda a Uhum. exposição que eu ganhei por conta dos prêmios da Apple também. E aí entraram em contato comigo falando que tinha uma vaga aberta para ser a responsável pelo aplicativo deles, a designer. Então eu iria sair de um time que tinha muitas pessoas para ir para um time que eu teria que encabeçar um pouco mais aquela experiência. E aí eu enxerguei como um baita desafio. Eu também fiquei mega insegura. Eu falei, nossa, será que é muito mais responsabilidade do que eu consigo aguentar?
Mas foi uma experiência, assim, super legal de ganhar muito mais responsabilidade, de ser, digamos assim, mais dona do produto ali que eu tava construindo, muito mais do que receber todas as demandas do que eu tinha que ali projetar do ponto de vista de design. E lá também foi um ambiente que eles apoiavam muito a minha produção de conteúdo. Então a gente gravou coisas para a empresa em si, eles me davam super apoio também para eu ir em eventos e ter uma presença maior. Então eu lembro que teve uma vez quando eu tava lá, que alguém do RH veio falar comigo, que falou que eu era recruiter de alguma forma, assim, porque as pessoas chegavam para fazer entrevista lá, falavam, eu fiquei sabendo porque a Nina trabalha lá. Não Então, tipo, acredito! as pessoas chegavam e aplicavam pra empresa por saber que eu trabalhava lá, sabe? Então eu achei isso, Olha tipo, muito só! legal. O RH veio falar comigo de muitas pessoas estão chegando aqui por sua causa. Eu fiquei, caramba. Caramba, que demais! Sim, E foi aí muito você legal. acabar falando com as pessoas antes delas entrarem ou não? Tipo, Não, eu batia um nem papo com a sabia. pessoa ou não? Não, nem tinha nada a ver comigo, assim, eles só falaram, tipo, as pessoas estão conhecendo a empresa porque você trabalha aqui, aí, tipo, contei aquela pergunta de, como você ficou sabendo? Aí vinha lá, Nina, Nina Talks. Meu Deus! E fazia quanto tempo que você já estava com o canal? Então, eu entrei lá, acho que foi 2020, acho que tinha uns 2 anos já. Uns 2 anos. Ou seja, É. nem tinha uma quantidade tão alta de seguidor na Não, nem época. tinha, nem sei dizer quantas pessoas eu devia ter. Eu acho que eu devia ter passado os 10 mil, que era o marco de você poder botar link e arrasta pra cima. Não sei nem se a Aham. galera lembra, porque agora qualquer pessoa pode botar link, mas o objetivo era, preciso bater 10 mil pra poder botar link nos stories. Hoje, quantos seguidores que você tem no Instagram? Eu tô com 134 mil. Caramba, é muita coisa, né? Não, é muita gente. Quando a gente para pra pensar assim, você fica, caraca, eu encho um estádio, né? Tipo, é muito É. doido quando você para pra mensurar, tipo, cada pessoinha, sabe? É muita gente. É difícil, é impossível a ficha cair, assim, em relação à quantidade de pessoas. E quando foi essa virada para você? Então, no começo, né? Então, esses 2 primeiros anos, foi super difícil, eu imagino, de conseguir, né, 10 mil seguidores. Mas quando foi essa virada que bombou seu Instagram? Olha, eu não lembro se foi acho que foi a quarta vez que eu ganhei o prêmio da Apple, que aí eu saí em muitas notícias. Eu acho que o Ricardo Amorim ficou sabendo, e aí, tipo, ele postou em todas as redes sociais dele, e aí eu saí na Globo, e aí o negócio foi escalando, e foi muita gente chegando até mim, e aí, tipo, realmente eu acho que aí foi quando eu bati, tipo, 100 mil, assim, e foi tipo, caraca, muita gente, o que eu faço com esse tanto de gente que, assim, nem me conhece, não Tipo, sabe quem eu agora sou, não mas vai ficou dar para sabendo pela parar mais, né? notícia. Não vai Eu dar fiquei, mais meu para parar pai. de produzir conteúdo. Ou seja, agora eu vou ter que continuar mesmo, senão ferrou. Exatamente, agora as pessoas estão esperando demais de mim. Nossa, que demais. Ou seja, então você não fez um trabalho de patrocínio de post, nada disso. Isso foi Não, sempre completamente trabalhei com orgânico. orgânico. O meu crescimento foi totalmente orgânico, assim. Até porque as pessoas falavam, tipo, às vezes investe mais. Começa e falo, gente, já tá sendo tanta coisa pra eu balancear, porque eu ainda tava isso. Às vezes, tipo, terminando a faculdade. E aí tinha o trabalho CLT e produzia conteúdo no meu tempo livre. Eu ficava, deixa crescer devagar, porque se crescer muito rápido, aí que eu vou pirar. Então, eu É. sempre fui uma pessoa que buscou respeitar muito o meu próprio tempo e não tem problema as coisas demorarem um pouco mais, né? Que eu vejo Uhum. muitas pessoas, sei lá, começando a produzir conteúdo agora e muito ansiosas para dar certo, para ter repercussão. Eu fico, gente, começa devagar que você vai aprendendo ao longo desse processo que tipo de conteúdo você gosta de produzir, qual é o tipo de conteúdo que as pessoas gostam de consumir de você. Então, eu preferiria começar um perfil com 0 pessoas me seguindo do que com 100 mil. Eu prefiro Uhum. começar errando na frente de poucas pessoas e aí todos irmos ganhando confiança ao longo desse processo até realmente obter ali um patamar que realmente você tenha um reconhecimento maior. Mas acho que ter essa calma e essa paciência para o crescimento, eu acho que é algo difícil, é o que eu vejo menos hoje em dia nas pessoas. Todo mundo é muito acelerado para ter resultado rápido. Sendo É. que vai E não é tomar tão tempo e tomar simples, tempo é né? bom. É, É. exato. É. Já entrando, eu ia deixar um pouco mais para frente, mas já que a gente falou um pouquinho do canal da Nina Talks, qual é o seu tipo de audiência hoje? Quem são as pessoas que realmente te acompanham ali nos stories? Sim. Então, hoje em dia eu fico muito feliz em dizer que a maior parte do meu público é mulheres,
quando eu comecei a produzir conteúdo, era muito mais homem, e aí eu comecei a me questionar de, está fazendo sentido se eu tô levantando tanta bandeira de mulheres na tecnologia, só que a maior parte do meu público é de homens. E aí acho que hoje em dia eu tenho quase 60% de mulheres me seguindo ali no Instagram, o que me deixa muito feliz, porque é muito mais do que a proporção de mulheres na área de tecnologia. A grande maioria são pessoas que estão começando ali na área, tipo, estão ali no início, nos seus primeiros anos, mas também tem pessoas que eu acho muito legal, assim, que são, tipo, gestores de área e tal. Que legal que, de alguma forma, eu tô trazendo um conteúdo que agrega para essas pessoas. E eu sei que tem gente que não é da área de tecnologia, mas gosta do meu conteúdo para estar um pouco a par do que está acontecendo no mundo. Então, eu acho que é um pouquinho, assim, desses públicos. Então, é muito... Então, eu digo que o meu público são os entusiastas e apaixonados por tecnologia e design como um todo, sabe? Então, tem um pouquinho ali de tudo. Mas a galera, tipo, ama ajudar. O pessoal compartilha muita coisa. Tipo, Nina, vi isso daqui, lembrei de você. Olha essa oportunidade, compartilha com o seu público. E eu acho que o que mais é recompensador é quando eu recebo uma mensagem ou alguém me encontra num evento e fala, Nina, eu consegui uma bolsa de estudos que você indicou, ou eu consegui um estágio a partir das dicas que você me deu. Ou, entendeu? A pessoa, tipo, destravar algo na carreira dela por conta de algo que eu mandei. Então, eu até recebi uma mensagem esses dias e eu vou tirando print. Eu tenho uma pastinha de se eu fico triste e eu fico questionando as coisas que eu estou fazendo, eu vejo os feedbacks das pessoas. Não, teve uma que eu recebi, que eu vou até ler aqui. Ela falou, amo que você traz esse conteúdo pra gente, Nina. Comecei a te acompanhar quando ainda estava em migração de carreira. Sou formada em pedagogia e nem imaginava onde o meu esforço iria me levar. Hoje, 2 anos depois, trabalho como estagiária de UX e UI em uma multinacional e nunca me senti tão realizada e feliz numa profissão. Claro que tem muita coisa pra conquistar, mas obrigada por trazer tanto conteúdo legal e dar esperança, principalmente pra nós mulheres da área, que isso tudo pode ser nossa realidade também. Olha só. Gente, meu olho tá quase enchendo de lágrima aqui agora, então. E eu fico. É por isso que eu faço. Quando alguém me pergunta, eu falo. Esse é o motivo de eu ter focado 100% hoje em dia em criação de conteúdo, porque o impacto, assim, é imensurável. Isso é o que eu fico sabendo, então. Eu busco acreditar que tem muito mais que eu nem. Exatamente. Fora as pessoas que ficam super gratas por tantas coisas que você compartilha. Por exemplo, o evento que você foi, o Config, né? Que você foi semana passada. Então, eu separei também aqui algumas perguntas para eu fazer em relação a isso, mas já entrando nesse ponto. Tem gente que nunca vai ter oportunidade de ir nesse evento. Então, olha a quantidade de conteúdo que você traz, praticamente real time ali, porque eu acompanhei um monte de coisa, né, dos seus stories. Adorei tudo que você trouxe ali. Até achei muito legal, queria que você compartilhasse a parte da aura. Como é que foi aquela experiência? Conta pra gente. Não, assim, é muito legal porque as pessoas... Desculpa, e explica o que é o Config. Claro, então, o Config é uma conferência do Figma, que é o maior software que a gente usa ali na parte de experiência do usuário. Então, assim, muitas pessoas conhecem, às vezes, a Adobe. Então, digamos que é tipo a Adobe da área de experiência do usuário, pra gente construir ali sites, apps, etc. E eu nunca tinha ido na conferência dele, só que acho que é o maior, se não um dos maiores eventos de design do mundo. Acho que reuniu 10 mil pessoas. E era uma experiência mágica, assim, em relação a palestras, em relação aos stands. Então, como a Bia falou, tinha um stand do Google Design, em que eles tiravam uma foto sua Polaroid, em que você colocava as suas mãos ali nos sensores, e eles tiravam uma foto que meio que representava a sua aura por cores. Então, dependendo ali, eles traziam também um guia do que cada cor representa em relação à sua aura. Então, eram experiências, assim, muito legais de se viver, e eu falo, nossa, eu já quero voltar pro evento ano que vem. E aí, essa mensagem que eu li da menina foi justamente durante a Config, de eu estar trazendo esses conteúdos legais, sabe? Eu falei, ai, que olha bom. só, olha só, tá vendo? Então, eu dei esse exemplo e eu nem sabia que tinha sido durante o evento, mas é isso, né? Ou seja, você trazer esse tipo de conteúdo super disruptivo e às vezes as pessoas nunca nem vão ter a oportunidade, né, de participar de um evento como esse e tá ali vendo nos seus stories, como eu falei, real time, porque praticamente você tava postando ali o tempo todo, né? E o que você achou, fora essa experiência, o que você achou que foram as coisas mais disruptivas mesmo que você viu lá no evento? Então, acho que sempre as palestras voltadas para acessibilidade e inclusão mexem muito comigo. Então, teve um projeto que apresentaram que é o Mouth,
pad, de tipo um pad de boca, que é para pessoas com deficiência física conseguirem usar esse dispositivo e usar a língua como um mouse para o ponteiro. Então, eles trouxeram uma pessoa no palco que colocou o mouthpad mostrando que ela conseguia mexer no Figma, que ela conseguia mexer no computador dela. Que Então, eu, incrível. inclusive, tenho uma amiga que ela é designer e que ela é tetraplégica e ela utiliza uma tecnologia assistiva que é no queixo. E aí eu falei, gente, talvez isso daqui seria incrível para ela, então eu fiquei lembrando dela o tempo inteiro. E para mim, assim, acho que construir tecnologia para esse tipo de objetivo, para mim, acho que não tem nada mais incrível e mais interessante, assim. Mas é legal que eles trazem coisas um pouco além do software. Então tinha uma sobre uma menina que constrói, tipo, roupas e etc. a partir de... como é que fala? Os materiais que são desperdiçados de indústria de moda e tal. Tipo Então, acho que ela trabalhava retalhos, essas coisas isso. de tecido, Ela essas trabalhava, coisas que tipo, acho que se eu sobram. não me engano, na Adidas por um tempo. E aí tinham, tipo, muitas solas de sapato, etc., dos testes. Ela começou a costurar e fazer várias coisas diferentes. Então, ela trazendo essa questão da experimentação, do teste, Da de sustentabilidade, resíduos, de né? sustentabilidade. Então, acho que são coisas que também, tipo, destravam coisas na nossa cabeça que vão além do software, mas que tem a ver com design, tem a ver com sociedade e com impacto no final das contas. Que legal. Eu fiquei super curiosa em relação a esse evento e vou olhar para eu ir o ano que vem. Quem Ó, sabe vamos estaremos juntas. juntas lá o ano que vem, Nina. E falando um pouquinho de inteligência artificial, né? Você fala muito de tecnologia, né? No seu canal. Você posta muita coisa. Uma outra coisa que eu ia te perguntar. Fora o canal, né? Eu sei que você tem ali uma newsletter também no LinkedIn. Hoje eu vi que só tinha coisa incrível ali que você escreveu. Então eu queria que você falasse quais são os outros lugares, né? Que você Sim. tem o tipo de conteúdo também. Uhum. O principal acaba sendo o Instagram, mas é isso, eu produzo no LinkedIn também. O meu canal no YouTube está voltando aos poucos, então vou tentar, tô aí programado um videozinho por semana. Tem a newsletter, que também, assim, cresceu como uma forma de desafogar um pouco, que eu tenho muitos links, muitos artigos, muitas coisas que eu leio, notícias, e eu ficava, acho que o Instagram não é o melhor lugar, assim. E recentemente já bateu mais de 100 edições e é semanal, então... E é muito legal que a gente vai descobrindo que a gente vai desenvolvendo muitas habilidades. Então eu não me achava a melhor pessoa do mundo em escrever. E hoje em dia eu me sinto, eu falo, nossa, sinto que eu tô escrevendo muito bem. Mas aí você fala, pô, depois de 100 edições, né, você vai melhorando a sua escrita. Então acho que E no tudo é a principal prática, isso. né? E tudo é a Gente, no prática. final das contas é isso. É. Ai, Nina, você grava vídeo muito bem. Gente, prática. Nina, você consegue falar na frente de um público de centenas de milhares de pessoas. Prática. Escreve bem. Prática, entendeu? É tudo isso. É tudo porque A gente em vai algum melhorando. momento eu decidi começar, sabe? É isso mesmo, a gente vai melhorando com o tempo, né? E aí, então, voltando à minha pergunta, como você fala muito de tecnologia, né? Hoje, onde você utiliza a tecnologia, né? Ou seja, no seu dia a dia, o quanto você utiliza da inteligência artificial para a produção de conteúdo ou para você melhorar, né, as suas próprias experiências? Compartilha um pouquinho com a gente também. Sim, acho que hoje em dia na produção de conteúdo eu uso em todas as etapas, quase assim. Então, toda a parte de conceituação, de ideias, de roteirização para me ajudar a refinar. Então, eu parto muito de diversas ideias que eu vou tendo ao longo do dia a dia, ou que as pessoas vão me enviando também, mas de qual vai ser um melhor gancho para aquele vídeo. Então, eu peço para inteligência artificial me ajudar a deixar, às vezes, tipo, o roteiro um pouco mais dinâmico, porque não é porque o assunto é interessante que as pessoas vão consumir naquele formato. Então, você tem que deixar num formato que as pessoas vão querer consumir. Então, eu uso muito para isso, eu uso muito na parte de edição. Eu estou utilizando a inteligência artificial para fazer todas as legendas automáticas no final das contas. Então, assim, e ainda mais como eu trabalho muito sozinha na produção de conteúdo, acaba sendo meio que um copiloto ali, uma troca, né? De tipo, isso daqui tá fazendo sentido, ou às vezes eu recebo um briefing de uma publicidade, ele me ajuda a pensar em algumas ideias um pouco mais disruptivas e criativas, e eu não preciso trabalhar tanto sozinha, sabe? Então eu uso muito como um parceiro criativo. Eu não acato 100% de tudo que ele me traz, mas ele me permite enxergar coisas que às vezes sozinha eu não iria pensar, sabe? E você trabalha sozinha na produção de conteúdo? Não tem nenhuma equipe por Então, trás que te ajuda?
Eu Até de contrato algumas vídeos. coisas por fora, assim, tipo, o YouTube. Eu desisti de editar YouTube, porque me dá muito Uhum. trabalho, isso me toma muito tempo. Mas de Reels, no geral, sou eu que capto e edito tudo. E se às vezes uma marca me contrata pra alguma coisa, e aí eu contrato alguém externo pra me ajudar e ficar com uma Uhum. qualidade melhor do que eu faria. Mas toda a produção de conteúdo orgânica em si, sou eu que faço. Só que eu sei que, tipo, vai ter uma marca por detrás, eu imputo ali, tipo, algum profissional comigo no custo ali da empresa pra me ajudar a ficar mais Não, se interessante. não é muita coisa, né? Não tem Sim. como. Fica Não tem inviável, como. né? Aí eu tô aprendendo a terceirizar, assim, algumas coisas pra eu conseguir dar mais vazão, né, no final das Uhum. contas. E para quem não utiliza, né, a inteligência artificial no dia a dia, que dica que você dá para que essas pessoas comecem realmente a utilizar? Ah, tudo bem, eu não Uhum. produzo conteúdo, Nina, mas como eu posso começar realmente a utilizar a inteligência artificial para otimizar o meu tempo? Sim. Olha, eu acho que a mais user-friendly, digamos assim, é o chat GPT. E lá é um chat aberto e ele já tem várias sugestões. Então, acho que você pensar um pouco de coisas no seu dia a dia que poderia ser mais eficiente. Eu, por exemplo, uso muitas vezes para me ajudar a escrever algum e-mail, ou às vezes, tipo, organizar uma viagem, organizar, tipo, o que eu preciso de uma lista de uma mala, ou uma lista de aniversário. Então, assim, acho que a pessoa pensar coisas no dia a dia dela, que às vezes ela tá dando uma travada, Uhum, e enxergar a inteligência artificial como essa pessoa que pode te ajudar a organizar alguma coisa. Então, eu vi uma pessoa que baixou o extrato do banco, que não estava muito organizado, jogou no chat GPT e me ajuda a separar em categorias para ver no que eu tô gastando mais, o que eu poderia utilizar melhor o meu dinheiro. Então, assim, acho que são infinitas as possibilidades. Eu acho que você vê alguns vídeos de como que as pessoas estão usando, ajuda muito também. E dá o primeiro passo, tipo, gente, eu não sei os melhores prompts, tem vários templates diferentes que você pode usar para fazer o negócio mais inteligente. Começa com uma pergunta. Aí, às vezes, ele não vai entender super bem. Aí você vai entendendo o que mais de informação você pode dar para ele te dar uma resposta mais eficiente. E é nessa troca que você vai aprendendo a utilizar a inteligência artificial. uhum. Então, não se prender em fazer a melhor pergunta com o melhor framework, mas usar da forma com que funciona para você. E aos poucos você vai se sentindo mais proficiente, sabe? Uhum. E sentindo que realmente otimiza o nosso tempo, né? Não, cem Em por cento. diversas Tipo, ajuda tarefas, né? demais. Nossa, tem tantas coisas no dia a dia que eu jogo e me facilita e etc. Às Uhum. vezes, correção de inglês, de alguma coisa que eu tô escrevendo. Uma forma melhor. Eu, inclusive, tô traduzindo a palestra que eu dei em inglês pro Web Summit para uma outra em português. E aí eu tava assim, como que eu traduzo, sei lá, buzzwords da melhor forma possível? E aí eu botei, tipo, a frase que eu queria falar, que em inglês ficava muito mais impactante, eu mandei pro chat GPT e eu falei, me dê 5 versões diferentes de eu falar isso. Eu falei, nossa, agora ficou mais interessante. Então, isso, fui refinando ali, tipo, um roteiro de uma palestra com a melhor forma que eu poderia traduzir aquela Uhum. mensagem. Então, assim, eu vou usando muito no dia a dia. Que bom. Eu acho que ainda não é a realidade, né, de muitas pessoas. Algumas pessoas acham que é muito distante, né, do que a pessoa faz no dia a dia. Ah, mas para que eu vou usar a inteligência artificial? Então foi ótima a dica que você deu, até de extrato bancário, né? Aham. Poxa, como otimizar isso? Vai ficar olhando o extrato bancário de quantos meses para encontrar XYZ, né? Então é realmente incluir no dia a dia e a prática, né? E ir utilizando para ver como vai otimizar o teu tempo. E como que foi para você? Como que foi esse clique, né? Que você falou, poxa, deixa eu sair do mundo corporativo, e agora eu quero dedicar 100% do meu tempo com o Nina Talks. Porque Sim. depois do Urb, né? Da Urb, ou Acho que como é é que fala? Do dor, mas ou cada um da, falava de um enfim. jeito. Você trabalhou também na Accenture, não foi? Isso. E aí, Então, achei depois muito disso, que legal. você saiu do mundo corporativo. Não, eu ainda voltei pra Co Academy como mentora. Então, assim, eu tava no URB, e aí eu achei muito legal que a Accenture veio falar comigo, dizendo que eles estavam querendo é, montar meio que um
digamos, uma escola dentro do time de design para capacitar os designers lá dentro. O que poderia, às vezes, no futuro, abrir para pessoas externas, mas eles queriam alguém com esse foco em criação de conteúdo, educacional e tal. Então, eu fui chamada para começar a tocar essa frente lá dentro. E para mim também foi algo super maneiro de, nossa, então eu tô produzindo um conteúdo educacional super legal ao ponto deles me procurarem e acharem que faz sentido me trazer para começar esse projeto lá dentro. Então, é um projeto que eu sei que até hoje tá vivo, então eu recebo mensagem do pessoal que tá lá dentro e fala, Nina, esse daqui foi o projeto que você começou, olha como ele cresceu e tá grande aqui dentro do time. Mas eu também trabalhei na parte de consultoria em alguns projetos lá. Só que estava sendo muito difícil conciliar a vida de criação de conteúdo e eventos e palestras e estar trabalhando lá como consultora, né, numa grande empresa. E aí a própria Apple Developer Academy veio falar comigo se eu não tinha vontade de ser mentora lá, voltar, sendo que eu sempre tive esse carinho super grande pelo espaço que me moldou e me preparou. E eu falei, olha, funciona para vocês de eu ser mentora part-time? E eles falaram, olha, acho que a gente consegue sim. Então foi essa a primeira parte de transição para a criação de conteúdo que eu optei por sair da Accenture porque eu sentia que eu não estava conseguindo me dedicar tanto ao trabalho CLT e nem à produção de conteúdo, ficava meio pela metade as coisas. Mas acho que eles eram super flexíveis de, olha, eu vou palestrar no evento tal, mas aí eu produzo conteúdo pela empresa, mas eu sentia que eu estava o tempo inteiro equilibrando pratinhos. E eu falei, trabalhar part-time dá certo. Então eu só trabalhava 3 dias por semana, era presencial e eu tinha 2 dias pro Nina Talks, então eu conseguia, tipo, ir pra palestra, viajar pra São Paulo, etc e tal. Aí até que no final do ano passado eu fiquei lá 1 ano e meio, acho que foi setembro do ano passado, eu falei, gente, não está dando mais, só 2 dias. Eu não tô conseguindo, eu tô tendo que recusar muitos projetos, muitas oportunidades de coisa que eu gostaria de fazer. E eu falei, acho que agora é o momento. Aí eu conversei com o meu coordenador e ele super me apoiou. Ele falou, olha, eu enxergo que o Nina Talks hoje em dia realmente já se tornou o seu trabalho principal. Estamos aqui de portas abertas. Se algum dia você quiser voltar, tá tudo certo. Eu falei, então acho que é isso. E aí eu resolvi virar a chave e hoje em dia, assim, não tenho 1 segundo de paz no dia, porque tem tanta coisa acontecendo, graças a Deus, então foi uma decisão, assim, certeira. Então, ou seja, nem dá tempo de sentir falta da rotina do mundo corporativo em si, né? Que tá tão agitada quanto, se não mais. Sim, com certeza, com certeza. E agora, saindo um pouquinho dos assuntos sérios, né? E indo agora para as curiosidades que eu queria saber de você. Até eu vi um pedaço de um podcast também que você gravou, acho que esses dias, não foi? E você falou sobre habilidades inusitadas. Sim. Eu não vou fazer a mesma pergunta, porque depois o pessoal vai ver esse podcast que você gravou. Mas eu queria muito que você trouxesse algo que você fez de novo esse ano, que você fez pela primeira vez, na verdade. Acho que a primeira coisa que vem, porque foi super fresquinho e que eu tava morrendo de medo, foi palestrar em inglês pela primeira vez, que foi no Web Summit. E foi no Web Summit. Então foi algo assim que, nossa, passei noites a claro, assim, com medo de se ia dar certo, se eu iria esquecer alguma coisa. E aí quando eu tava lá no palco, eu falei, gente, tá fluindo, tá tudo certo, eu não precisava ter ficado tão nervosa. Só na hora de começar que dá aquele nervoso. Só na hora de começar e depois flui. Aí eu falei, nossa, um sonho assim que eu consegui, tipo, e um medo que eu consegui vencer. E falei, nossa, agora tô pronta pro próximo. Isso aí. Então, pra quem não sabe, a Nina, ela é a nossa embaixadora Women in Tech, então eu lidero o grupo, né, de embaixadoras Women in Tech aqui no Brasil. Então a Nina é uma delas, são 10 mulheres maravilhosas, incríveis. Quero depois trazer algumas aqui pro podcast também. E eu queria que você já aproveitasse e contasse essa experiência também, como é que foi. Sim, eu até comentei com a Bia, eu falei, gente, foi o melhor Web Summit pra mim e por conta de eu ter entrado, assim, no time de embaixadoras, porque eu pude mediar palco, eu participei de painel, eu dei palestra, e aí eu fiz cobertura para uma marca também. Então, para mim, assim, foi uma experiência incrível. Eu sempre
amo muito o Web Summit porque me permite fazer conexões maravilhosas, conhecer pessoas novas, conhecer marcas novas. Eu acho que tem um olhar muito fresco ali também, já que tem essa questão de muito focada em startups e empoderar essas pessoas, de permitir essas conexões e a galera sair de lá com investidores, com parceiros, etc. Então é um evento que eu tenho assim um carinho super grande. Então ter sido chamada para os times de embaixadoras só reforçou assim a minha paixão assim pelo evento e permitiu que eu pudesse fazer muitas coisas novas por lá também. E o que que você sentiu dessa experiência, né, em relação ao Women in Tech mesmo, e até dos outros anos que você participou? Como você acha, como você vê hoje, né, as mulheres participando dos eventos, de tecnologia, e o que que essa experiência te mostrou também? Uhum. Acho que eu me sentia muito sozinha, assim, no início, nos eventos de tecnologia que eu ia. Porque muitas vezes eu era a única, se não uma das poucas mulheres. E eu também disso, eu já tinha, tipo, muita vergonha, eu não me posicionava, eu não tirava dúvidas. E eu vejo hoje as mulheres muito mais unidas e ocupando esses espaços, porque elas se sentem muito mais empoderadas e queridas nesse espaço, assim, de, por exemplo, ter o ingresso específico para Women in Tech. Eu acho que Uhum. isso é um incentivo extremamente necessário para as mulheres entenderem que ali é um espaço que elas devem estar, sim. Então, assim, eu tenho visto uma movimentação muito grande em relação a isso, a confiança, a ocupar espaços, a tá indo e botar a cara a tapa e ocupar esse lugar de tecnologia que sempre foi muito nosso quando a gente pensa no início ali da tecnologia, as mulheres que eram os computadores humanos ali da NASA, o primeiro código escrito foi por uma mulher, então a gente tem uma história assim muito legal de mulheres na área, só que acabou sendo muito esquecido e apagado. Eu acho que a gente está voltando assim e se fortalecendo como comunidade, eu acho que é um passo super importante para as próximas gerações que estão vindo. Eu concordo contigo. E eu acho que essa não é facilidade, mas essa alternativa, né, que a gente acaba dando para essas mulheres por ter o ingresso com um desconto, o X, né, você compra 2 e aí você, acaba motivando uma outra amiga a participar também, enfim. Eu acho que essas são as alternativas que a gente dá para fomentar ainda mais, né, a presença de mulheres na tecnologia. E uma outra pergunta que eu acabei esquecendo de te fazer. Eu falei, né, o que que você fez pela primeira vez, e a gente entrou nesse assunto do Web Summit. Mas a outra pergunta é: o que que você faz quando você não está trabalhando? Porque eu só vejo você trabalhando, Nina. Então, eu gosto muito de ler livros. Então, quem estiver vendo, assim, tem muitos livros aqui atrás na minha estante. Eu gosto demais de ler. E eu também. Agora eu não tô conseguindo fazer o balé, mas eu fiz balé por mais de 15 anos da minha vida. Então, assim, pra mim a dança sempre foi uma válvula de escape, assim, super grande. Eu tenho essa ligação super forte aí, digamos, com essa parte mais artística e tal. E era engraçado que antigamente eu falava assim: nossa, não me bota pra falar em público, mas eu me sinto confortável em dançar na frente de No todo palco. mundo. Hoje em dia é ao contrário, eu falo: não me bota pra dançar, mas se quiser que eu fale, eu falo. Então a gente sempre Olha reforçando. só. É muito sobre prática e aí você se sente confortável de fazer as coisas. Eu não sabia que a gente tinha isso em comum. Acho que a gente não tinha conversado sobre isso. Eu fui ginasta durante muitos anos, Mentira! Que da minha legal! vida. Eu fiz ginástica rítmica, que hoje já mudou Aham. um pouco dos nomes aí da ginástica, mas eu fiz durante, nossa, 9 anos. E eu fazia junto jazz e balé. Ah, Então que você fez legal! tanto Sim. tempo de balé e eu adoro dança, adoro música, então isso sempre me cativou. Até a gente tem coisas em comum para Sim. poder conversar depois. Aham, com certeza. Que bom. Gente, a gente já está indo para o final desse podcast. Eu ficaria horas aqui conversando com você. Fala um pouquinho, onde as pessoas podem te encontrar. Faz a tua publi para as pessoas te seguirem no Instagram, enfim, LinkedIn, etc. Perfeito. Acho que o principal é o Instagram, @NinaTalks, NinaTalks, de falar em inglês. E lá também tem link da minha newsletter, e é onde você me encontra nos outros lugares. E acho que o principal também é o LinkedIn, que aí não é o Nina Talks, aí é o meu nome mesmo. Aí é Karina com K, Troncos com K também. E aí você vai ter acesso também ali a todos os meus outros conteúdos, YouTube, newsletter, enfim. E uma dica que você tem para as pessoas que querem seguir o mesmo caminho que você, de UI UX designer.
Uhum. Então, eu acho que é entender que todas as pessoas têm medos, todas as pessoas têm inseguranças, mas acho que o medo ele não pode te impedir de dar o primeiro passo. E acho que é importante Uhum. você começar pequeno. Não tem problema assim, é você ler um artigo, é você ver um vídeo, você ler um livro, e aí isso vai te abrindo novas portas para você dar o primeiro passo. Não precisa ter todas as respostas de primeira de meu Deus, eu escolhi agora esse vai ser a minha carreira pelo resto da minha vida. Não, eu já Uhum. troquei. Foi isso, comecei em engenharia, troquei para ciência, aí fui para UX, aí me encontrei na produção de conteúdo, meio que educação, comunicação, e aí a gente vai se redescobrindo. Eu não sei nem o que será de mim daqui a 5 anos, mas é com muita curiosidade, é com muita vontade de aprender, é me conectando com as pessoas e sempre aprendendo com elas. E eu acho que essa é a mentalidade que leva a gente para mais longe. Então, sempre focar nesse lifelong learning, eu acho que é o mais importante do que a gente se cobrar de ter todas as respostas. Então Uhum. é isso. Começa pequeno, dá o primeiro passo, se conecta com outras pessoas, porque isso vai te energizar. E no final das contas, acho que é importante a gente curtir a vida. A gente tá aqui vivendo isso daqui de uma vez só, então o máximo que a gente puder tirar de bons momentos, acho que é o mais importante. E curtir o processo, né? Eu acho que é isso, Exatamente. porque a vida passa muito rápido, então curtir todo o processo. Nina, Exato. muito obrigada. Obrigada pela sua Nada! disponibilidade, obrigada por compartilhar tanto conhecimento com a gente. E um beijo. E olha só, Ai. última Ah, coisa. Estamos aqui as duas. Para sem quem tá querer. só ouvindo e não tá vendo a gente, mas estamos as duas. Eu tô com uma camisa pink, a Nina com uma camiseta pink. Então, sem querer, a hora que eu abri o vídeo, eu falei: não, gente, isso é muita sintonia. Parece que a gente combinou, mas não foi É combinado. verdade, é verdade. Um beijo. Muito Um obrigada, beijo. Nina. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Great. So this was another great episode. Evolve Voices is a podcast from Evolve Commerce Club, the #1 private community, where we connect senior commerce professionals in more than 40 markets. Every week, we invite one expert to share their perspective and their knowledge. If you want to know more about Evolve, look at the link in this episode description to request your invitation. I hope to see you in the next one. Bye.